Olá, estamos dando início a mais um bate-papo aqui no Movimento Solidário Empresarial, através dos seus canais no YouTube, no Facebook, no Instagram e também nos podcasts no Anchor e no Spotify. Nossa convidada desse bate-papo é a administradora Cedamar Marques, escritora, palestrante, é também gestora pública, facilitadora de aprendizagem sobre empatia e liderança colaborativa, analista em inteligência emocional. É uma das 30 facilitadoras no Brasil do método Heal Your Life. Para conversar junto comigo com a Cedamar, está aqui a Alessandra Fraga, que é consultora de imagem, e a Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra? Rogério, vou fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco na gestão e na estratégia da imagem profissional e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando sobre o movimento solidário empresarial surgiu nesse momento que estamos vivendo, onde nossas vidas foram colocadas em xeque por causa da pandemia, da crise viral, e pensamos o que vamos fazer. Aí, Rogério, Ana Paula e eu nos unimos e criamos esse espaço para trazer diversos profissionais de diversas áreas para conversar conosco, com vocês, trazendo dicas, né, para a gente poder sair melhor desta pandemia todos juntos. Ana Paula. Gratidão, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer. Atuo na área de desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, workshops, treinamentos, mentorias. Sou consultora empresarial e escritora e faço parte desse movimento, o qual estou aprendendo muito. A cada convidado que traz a sua experiência e contribui para o crescimento deste movimento e para todos aqueles que estão buscando alguma ideia ou até mesmo possibilidade de melhoria neste momento de crise. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou administrador, professor universitário, palestrante na área de inovação, empresas familiares. Tenho 9 livros editados, fundei a Tempus Consultoria há mais de 25 anos, sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E tenho a felicidade de conversar juntamente com a Ana Paula e com a Alessandra, com a Cedamar Marques. Cedamar, muito obrigado por te dispores a conversar com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui. Antes de tudo, eu vou precisar te corrigir, me perdoa. É Semadar. Mas eu estou super acostumada, porque é um nome diferente. Então, assim, já tive várias formas diferentes de terem me chamado. Tem uma lista de formas diferentes. Eu também. Eu disse que eu ia escrever um livro de formas diferentes que já chamaram meu nome. Mas é um nome diferente, né? Eu super entendo, porque as pessoas, até tu te acostumar, é Semadar. Semadar Sema é Sinai e Dar é flor. É a única flor que nasce no Monte Sinai. Uau! Então é super diferente. Mas então, quero pelo nosso erro. Tem problema nenhum. Imagina. Nós estamos todos passando por um momento muito complicado em todas as áreas, seja na área pública, seja na área privada, seja na área de ensino. As pessoas estão precisando superar, estão precisando se reinventar, e muita gente está tendo dificuldade de ter a força necessária para fazer isso. Na tua visão, quais são os principais impactos que tu estás percebendo que estão acontecendo para as pessoas, para as organizações, no ambiente onde tu atuas? O que tu pode explicar? Essa situação, ela trouxe impactos em todas as áreas. Na área profissional, na área financeira, na área emocional, na área afetiva. Então, mexeu com todas as áreas, e é interessante que mexeu com tudo no mundo todo. Foi algo que impactou em todos os cantos do mundo. E de tudo isso, o que a gente precisa entender é que é algo que a gente não tem controle, que foge ao nosso controle, e saber gerenciar algo que
está tão fora do nosso controle, que a gente não consegue gerenciar, que a gente não consegue definir, que a gente não consegue dizer, amanhã vai ter a vacina, a gente vai poder sair de casa tranquilo. Então, é algo que precisa ter muito equilíbrio emocional. É algo que tu está sendo forçado a ir para dentro e questionar se realmente aquele era o teu caminho profissional, se realmente as coisas estavam tão bem assim como a gente imaginava emocionalmente, se financeiramente a gente precisava ter tantos gastos, né? Que eu duvido de alguém que não tenha questionado sobre os seus gastos durante essa pandemia. Então, assim, tudo é questionamento. A gente tem que questionar, né, os nossos paradigmas, as nossas verdades, para poder passar por isso, transpor essa situação mais seguros emocionalmente, porque isso afetou muito a nossa segurança psicológica. Na tua percepção, Semadar, como é que tu enxerga o que as pessoas têm feito, tu tens orientado as pessoas para que elas consigam, de alguma forma, superar esse momento, ou se não superar, pelo menos conseguir conviver com tudo que está acontecendo de uma forma menos pesada? Talvez seja um dos grandes desafios, encarar com menos peso o que está acontecendo. Essa necessidade de controle que todos temos, essa necessidade de ter um controle do que está acontecendo, é algo que pesa nesse momento. Porque se tu não olha para isso, tu acaba ficando bem fragilizado. Então, tu precisa, em primeiríssimo lugar, te voltar para dentro. Não tem outro caminho. Precisa te voltar para dentro, olhar como é que tu te sente contigo mesmo, com as tuas escolhas, com os teus caminhos, com tudo que tem na tua vida. Tu precisa te voltar para dentro e acolher o que tu está sentindo, sem julgamento. Porque se a gente começa a julgar, se a gente começa a questionar de uma maneira negativa, né? Se a gente começa a se criticar, tu não consegue ter força emocional para passar por isso. Então, é acolher. Se a gente está com medo, que muitas pessoas estão com muito medo, se a gente está triste, se a gente está ansioso, tudo faz parte. E a gente precisa passar por essas emoções para elaborar a situação. Senão, tu não consegue elaborar a situação direito. Então, acolher os teus sentimentos, respeitar o que tu está sentindo, buscar fazer coisas, atividades que te deem prazer, saber o que te dá prazer, porque às vezes a gente não tem essa consciência. A gente vivia num piloto automático tão forte, né, numa loucura de atender as diversas demandas e na correria do dia a dia, que a gente não parava para pensar o que nos dava prazer. O que a gente gostava de verdade, por que a gente estava fazendo aquele monte de tarefas. E é uma oportunidade também que a gente está tendo de parar para pensar nessas questões, de parar para exercitar autoconhecimento, que o autoconhecimento ele é essencial para tudo, ele é essencial para um bom líder. Não existe um bom líder que não se conheça e não busca ser melhor. Não existe. Esse líder ele precisa estar constantemente olhando para si, olhando para as suas emoções, aprendendo a lidar com as suas competências, tendo consciência das suas competências boas e daquilo que ele precisa melhorar. Então, um pai de família, dentro de uma família, nos teus relacionamentos pessoais também, tu precisa praticar esse autoconhecimento. Então, essa é a hora de colocar isso verdadeiramente em prática, de buscar esse entendimento de si, mas não no sentido de cobrança, não no sentido de julgamento, de querer se martirizar, se cobrar exageradamente, mas no sentido de acolhimento. Acolher o que está sentindo e entender porque a gente não muda o que a gente não aceita. Então, para que exista uma mudança, um melhoramento, um crescimento, é preciso aceitar o que se passa dentro da gente.
Semadar, a gente tem falado muito, tem ouvido muitas pessoas falado a respeito de que é um momento da empatia, é um momento de se colocar no lugar do outro, tentar ter um olhar que o outro teria sobre as coisas. Tem pessoas que têm mais dificuldade de fazer isso, não é verdade? Sim, e é bom a gente ressaltar que está acontecendo casos muito bacanas de colaboração, esse movimento aqui é um exemplo, né? Um exemplo de colaboração, das pessoas se juntarem para ajudar, né? Para dar amparo, dar suporte e munir de informação. Então, está acontecendo exemplos fantásticos. E a empatia, ela só é possível quando a gente tem a autoempatia. Quem tem dificuldade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender as dimensões, as formas de ver a vida, as perspectivas diferentes do outro, né? A pessoa que tem dificuldade de ter empatia, ela não consegue sair do seu lugar e das suas perspectivas. Então, ela só vê o mundo a partir das suas lentes. Ela não consegue fazer o movimento de ir para a lente do outro. Ela não consegue sair da sua bolha. E quem tem essa dificuldade, muitas vezes está num piloto automático e não tem o hábito de olhar para as suas próprias emoções, né? De empatizar consigo. Para tu empatizar com o outro, tu tem que ter empatia contigo. Tu tem que parar para entender o que se passa dentro de ti. E aí tu entra nesse lugar de conexão com o outro, né? De interesse pelo outro. De querer que o outro também esteja bem, como tu quer estar. E toda essa revolução que a gente está vendo está fazendo com que algumas pessoas tenham essa dificuldade de olhar para si, né, que entrem nesse mar revolto desses pensamentos que às vezes te colocam para baixo, que fazem com que tu te sinta reprimido, faz com que tu te sinta inferiorizado. Então, eles tá se cruzando essa barreira, está se cruzando esse mar para voltar para si mesmo. Algumas pessoas têm muita dificuldade, não têm o hábito. A gente não vive numa sociedade que nos induza a isso. Mas é um movimento que está sendo muito bacana e está gerando cada vez mais conexões. E essas conexões são o que dão sentido para a vida. Não tem sentido a vida se a gente não pudesse ter essas conexões bacanas, né? Essa saudade que a gente estava sentindo, essa vontade de ajudar o outro, essa vontade de fazer a diferença na vida do outro. Então, faz muita diferença para a gente fazer a diferença na vida do outro. Tem até uma frase da Michelle Obama que ela fala que o sucesso é a diferença que tu faz na vida do outro, né? Sucesso não é carreira com grandes títulos, né? E o sucesso é a diferença que tu faz na vida do outro, porque é isso que faz sentido. É isso que afaga o coração. Muito bonito, muito bacana essa percepção. Deixa eu chamar direto de Brasília Ana Paula Rodrigues Bon. Gratidão, Rogério. Semadar. Eu tive que ler para não errar, porque eu também tinha anotado ele não diferente. Tem problema se errar, não tem problema nenhum. Muita gratidão por você ter aceito esse convite, estar aqui com a gente, compartilhando conosco toda a tua fala, todo o teu carinho, todo esse lado mais conectado às emoções, ao comportamento, que é uma habilidade hoje que está sendo requisitadíssima, porque a gente está vivenciando, na minha opinião, o maior momento do auto. Maior parte da era do auto a gente está vivendo agora. O autoconhecimento, a autodisciplina, a autoempatia, igual tu trouxeste. E as pessoas que já não tinham o comportamento de ser
agora elas estão tendo dificuldade, porque com todas essas questões novas, que nem empresas, muitas vezes nem os governantes, muitas organizações mundiais não sabiam como lidar com toda essa situação, as pessoas que se destacaram foram aquelas que tiveram protagonismo e começaram a desenvolver de forma né? E tu traz muito bem essa questão do equilíbrio emocional e de sair do automático. Normalmente as pessoas que têm dificuldade de sair do automático têm também muita dificuldade de sair de momentos de crise, de momentos de incertezas. E tu tá trazendo bem uma questão de como lidar de forma emocional para que a gente consiga, a partir daí, lidar com os problemas. O que normalmente os seus clientes, as pessoas que te buscam como auxílio, como apoio, normalmente trazem para ti do que elas estão vivendo, os problemas, e como que tu conversa com elas, como que elas podem melhorar toda essa situação, porque tu traz muito essa questão emocional. Então, assim, eu imagino que muitas pessoas, cada um deve chegar com uma situação, com um sentimento diferente para ti, e você acolhe e você trata de alguma forma ou aconselha de alguma forma. E para as pessoas que estão assistindo aqui, que estão se reconhecendo em tudo que tu está falando, o que tu poderia dizer? Primeiro, prazer de te conhecer, Ana. Gratidão é minha pelo espaço. E eu trabalho com workshops, palestras e cursos. E a grande questão, o grande ponto de tudo isso, o ponto da mudança, é a autorresponsabilidade, é um outro auto, que é a autorresponsabilidade. Porque nesse interim todo, é muito fácil a gente transferir a responsabilidade do que a gente está sentindo para o outro. Né? O outro é responsável pela minha angústia, pela minha tristeza, e agora nessa situação até o fato da pandemia. Né? A pandemia é responsável pelo que eu estou sentindo. E, na verdade, eu sou responsável pelo que eu estou sentindo. E, às vezes, eu não sei o que eu estou sentindo porque eu não aprendi a conectar com isso. Eu não sei nomear que eu estou com medo ou eu tenho dificuldade em admitir isso porque eu tenho medo de ser julgado. Então, eu acabo reprimindo o que eu sinto para ter uma máscara, né? De aceitação externa. Então, e isso me dificulta me conectar com quem eu sou, com a minha verdade, com a minha essência. Isso dificulta a minha espontaneidade. Eu não consigo ser espontânea porque eu mascaro o que eu sinto. E na nossa sociedade a gente ainda está engatinhando na questão da educação emocional. A gente não traz isso para as crianças, né? A gente não pensa nisso na hora de educar uma criança. E isso traz consequências. Essa repressão das emoções traz muitas consequências. E então, a ter a responsabilidade pelo que eu sinto é a primeira coisa. E responsabilidade pelas escolhas, né? Eu faço escolhas baseado nas minhas verdades, nos meus paradigmas, e essas escolhas trazem consequências. E essas consequências são minha responsabilidade. Então, essa autorresponsabilidade das emoções, das escolhas, é o primeiro passo para ver uma mudança. Então, não é a pandemia que está me deixando angustiada. É eu que não trabalhei ainda, não aprendi a trabalhar as minhas emoções. E está tudo certo, porque eu não preciso ser perfeita. Porque ninguém é perfeito. Semadar, vou chamar agora de Porto Alegre, empreendedora, consultora de imagem, Alessandra Fraga. Oi, eu chamo ela de Sema, né, amiga? Querida. Né? Então, Sema, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, compartilhando o teu conhecimento, que é um canal muito importante para as pessoas que nos veem, que nos ouvem, né? Ter esse compartilhamento de conhecimento de vários profissionais. Eu vou puxar um pouco tudo que vocês falaram e algumas palavras-chave que me chamaram a atenção, e eu vou levar para o lado do empreendedor, do empresário, né?
que estão passando muita dificuldade. Como a gente falou lá no início, nossas vidas foram colocadas em xeque. Como tu falaste, em todos os setores da nossa vida, esse questionamento aconteceu, né? Mas aí eu vou levar para o lado dos negócios, né? Onde alguns empresários, empreendedoras e empreendedores possam estar nos ouvindo. Então, a gente percebe, sabe, como tu falaste, a autorresponsabilidade, que quando um empresário, um empreendedor não faz um planejamento, não tem um caixa pensando num possível problema, né? Como veio a pandemia e muitos não tinham caixa, e isso a gente entra na questão da autorresponsabilidade. Então, realmente, a gente, como disse a Ana, é o momento dos autos, é o autoconhecimento, é o autorresponsabilidade. Então, a gente está fazendo esses questionamentos. E em 6 meses vendo isso, é muito difícil, né? Porque já que a gente não tem uma cultura de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, muitos negócios estão fechando, né? E muitas vezes é por causa disso que tu está falando, não tem o autoconhecimento, não tem o controle para, de repente, pensar numa forma criativa de modificar o seu negócio, ou não aceitar, como tu falaste, ter medo de aceitar os seus problemas, joga para debaixo da parede, do tapete, fecha a porta e culpa alguém, culpa a pandemia, né? Então, eu acho que a gente pode parar, fechar e reabrir, trazer uma nova ideia. A gente tem que pensar que a pandemia pode durar 1 ano até a vacina, mas as nossas vidas, os nossos negócios vão ter que continuar enquanto estivermos vivos. Aí eu te peço algumas dicas voltadas para essa questão de autoconhecimento e a autorresponsabilidade para os profissionais, para os empreendedores que estão vendo como se fosse o fim do mundo, né? Mas não, tem como retomar e tem um caminho para frente, né? Não acabou aqui e agora. Te peço esse auxílio. Eu vou até usar aquele clichê da administração, né, Rogério? Que diz que a palavra crise para os orientais ela é a mesma utilizada, a mesma grafia que oportunidade, né? Então, às vezes, quando essa falta de cultura do autoconhecimento, ela também traz a falta, a dificuldade em questionar os teus paradigmas. E às vezes a gente fica tão preso às nossas verdades que a gente não consegue olhar ao redor e encontrar soluções criativas para tocar o teu negócio. Então, eu vejo muito nessa pandemia, assim, pessoas que ainda têm dificuldade em expandir, em até utilizar cartão. Tem empreendedor que não quer usar cartão de crédito, sabe? Que é algo que não tem como tu fugir. Vocês sabem do que eu estou falando. Enfim, mas assim, é um apego às tuas verdades. É aquele apego de que o meu pai tinha esse negócio, ele nunca precisou de cartão, ele vendeu no caderninho, enfim, são verdades que precisam ser questionadas de tempos em tempos se tu quiser trazer inovação, porque a inovação ela vem da empatia. Se tu não tem empatia para ter com as novas ideias, com as ideias dos outros, né, com ideias diferentes das tuas verdades, tu tem muita dificuldade de ter inovação. A base da inovação é a empatia. Que tu precisa estar aberto e disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. Tu precisa ouvir novas ideias. E quantas vezes em reuniões a gente escuta ideias ótimas, só que elas são desconsideradas. E essa desconsideração ela vem pelo ego, às vezes, dos líderes, que não conseguem ouvir ideias novas, que se incomodam com ideias boas que não venham deles. Vamos falar a verdade, é isso. Quantas ideias brilhantes a gente já perdeu por causa disso? Então, as grandes empresas que investem pesado em inovação, elas sabem disso. Então, elas estimulam ambientes de confiança,
aonde haja respeito à ideia do outro e acolhimento da verdade do outro, para que as ideias possam fluir e que não se percam boas ideias. Então, para ter inovação, para ter crescimento, para ter criatividade nessa crise, a gente precisa ter empatia. Né? E para ter empatia, a gente precisa primeiro empatizar conosco, entender o que a gente está sentindo. Por que a gente se incomoda com aquela ideia boa? Por que aquela ideia causa medo? Por que, às vezes, colocar um simples cartão de crédito no teu negócio causa tanta ansiedade, tanto medo? Da onde vem esse medo? Então, é preciso a gente fazer esse caminho, né? Que ele passa por dentro, para aceitar o novo. E se tu não está aberto a isso, tu vai ter dificuldade de crescer. E esse é o momento que isso está sendo posto em xeque. Esse é o momento que, assim, a gente está sendo confrontado com essa necessidade. Então, é preciso olhar para dentro através de um bom planejamento, mas através de uma cultura de confiança, uma cultura onde as boas ideias, a inovação possa fazer parte, porque a inovação não é só tecnológica, não é só tecnológica, a inovação é crescimento, é melhoramento. Semadar, deixa eu aproveitar uma coisa que a também administradora Ana Paula Rodrigues falou, que é o momento do alto, né? O momento de muitas coisas que fazem com que a gente saia de dentro de nós, muitas vezes, para encontrar soluções. A gente percebe, em muitos momentos, mas nesse momento de pandemia mais ainda, uma espécie de terceirização das responsabilidades. Ou seja, não, o governo tem que resolver. Eu sou uma vítima aqui. O governo, eu não estou falando desse, daquele, estou falando de todos os governos. Né? A gente tem 5.500 municípios, 27 unidades da federação e mais a União. Então, vamos pegar todos esses 5.528 entes de governo do nosso país, todos eles, nesse momento, recebem, olha, o governo tem que resolver. Mas cada um de nós tem uma responsabilidade de fazer o que está ao seu alcance. Então, também é o momento da autorresponsabilidade, de também perceber, olha, começa em mim, não é imaginar que é tudo lá fora? O ser humano, ele tem uma propensão para o vitimismo, né? A gente tem essa propensão de achar que o culpado é sempre o outro. E eu particularmente, eu devo a isso, eu acredito que isso seja por essa falta de conexão com as nossas emoções. Né? A gente não aprendeu a conectar com o que a gente sente, então é muito mais fácil ser defensivo e colocar a culpa no outro. Quando eu faço workshops, cursos, eu costumo dar tarefas, fazer atividades em que é proibido reclamar, é proibido falar o que o outro tem que fazer e que não fez. Então, puxar para a autorresponsabilidade, dizer o que eu posso fazer, que está ao meu alcance, para melhorar essa situação. E independente da situação. Pode ser uma situação de conflito no trabalho, pode ser, enfim, qualquer situação. Então, o que está ao meu alcance? E aí, quando tu puxa essa responsabilidade, tu começa a perceber que tu tem muitas coisas para fazer e que teus paradigmas, os teus bloqueios acabam te impedindo, os teus medos acabam te impedindo. E então, exercitar esse olhar do que eu posso fazer que está ao meu alcance e que pode ser feito agora, né? E que pode melhorar o meu entorno, pode melhorar a situação. E quando a gente percebe o quanto isso está ligado ao que tu está sentindo contigo. Porque quem não está bem consigo tem um olhar que ele não é positivo pelas coisas. Quem não está cuidando das suas emoções, ele não consegue olhar as coisas que não seja de um ponto de vista pessimista. Então, é preciso fazer esse caminho para que a gente possa entender por que eu estou pessimista. Por que eu estou nesse lugar da revolta? Por que eu estou nesse rancor todo? Da onde é que está vindo isso? O que eu não estou cuidando? Qual questão dentro de mim que não está sendo olhada? E volto a dizer, está todo mundo passando por isso. Está todo mundo igual. Eu estou passando por isso, vocês estão... Está todo mundo passando por isso. Então, a gente está todo mundo junto no mesmo barco. E está tudo certo.
sabe? O que a gente tem? A gente foi criado para ser perfeito e para não demonstrar o que sente. Então, a gente precisa mostrar que está tudo bem, eu estou perfeita aqui, não estou sentindo nada, não fiquei desesperada em nenhum momento. Enfim, e isso é mentira. Não teve quem... Eu passei por uma gravidez na pandemia. Quando a pandemia iniciou, eu estava grávida de 7 meses. Então, vocês imaginam a ansiedade, o pânico. Eu tinha medo de ir para o hospital, porque eu não sabia o que ia acontecer no hospital. O hospital que eu ganhei minha filha, ele estava sendo referência no tratamento de Covid. Então, foi muito medo, entendeu? Não teve quem não passou por essa situação de angústia, de medo, cada um na sua circunstância. Enfim, falar sobre isso, admitir isso, trazer isso à tona, entender no que eu estou errando e admitir isso numa boa, sem medo, é saudável, é necessário para a gente poder lidar com essa situação. É parte de reconhecer que nós somos humanos. Somos humanos. Somos profissionais, mas antes disso somos humanos. Semandara, a gente está chegando ao final do tempo da nossa conversa e eu vou passar a palavra lá de Brasília para Ana Paula, depois para a Alessandra, e na volta eu vou pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Ana Paula Rodrigues Bond, direto de Brasília. Microfone. Pronto. Muita gratidão, Semandá, por estar aqui conosco, por ter tirado um tempinho na tua agenda. A gente sabe que você está com o bebê, aí como tu mesmo falaste, recém-nascido, e mesmo assim tu fez questão de poder contribuir com este movimento, estar aqui conversando e trazendo todas essas informações para a gente. E tu traz a questão da inovação, né? E a inovação, ela tem muito com a questão de autenticidade, né? E a pessoa autêntica, ela tende a saber lidar mais com as suas emoções, ter mais conhecimento das suas emoções. Não foi podada, como você mesmo falou anteriormente. Então, para que a gente consiga ter mais inovações, é necessário resgatar a autenticidade das pessoas e o conhecimento de suas emoções, o autoconhecimento é um caminho para que a gente possa resgatar a nossa autenticidade, o nosso protagonismo e conseguir desenvolver inovações para os nossos negócios, para nossas vidas, até mesmo para o convívio familiar. Muita gratidão, um beijo na tua filhota, muita saúde para todos, para a tua família e estamos disponíveis sempre que tu puder vir aqui, fique à vontade, o espaço é teu. Vai ser um prazer. Muito obrigada, prazer em te conhecer. Alessandra Fraga. Sema, tu sabe que eu te admiro horrores, né? E sempre que a Sema, a gente trabalhou já juntas, tivemos projetos juntas, é sempre um grande prazer, porque a forma que ela fala, a forma que ela conduz, né, é extremamente, faz um bem enorme para a gente. Isso aí, as pessoas que vão ver e nos ouvir vão sentir isso também, o que a gente sente. E eu acho muito interessante isso que tu falaste, que a gente tem que admitir que a gente não está bem, não está sempre bem, né? A gente oscila, a gente tem os nossos momentos, a gente tem as nossas ansiedades, a gente somatiza, né? Todo mundo está vivendo isso, né? Até o movimento é um espaço que é para todos e para nós também. Porque no momento que a gente está aqui conversando e compartilhando, a gente também está se curando um pouco, né? Isso é muito importante. A empatia, como tu falaste, e a gente correr atrás. Está difícil, a gente não tem, né, um caminho claro, aberto, é muito estável que está ainda na nossa frente, mas é o que tu falaste, o autoconhecimento, a gente tem que todo dia fazer uma revisão e correr atrás. Eu tenho aqui na minha frente, eu tenho um painel com uma frase que eu escrevi à mão: faça o que pode, onde está, o que você tem. Olho todo dia e vou atrás dos meus sonhos, com pandemia ou sem pandemia, né? Não é a pandemia que vai nos barrar, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, minha linda. Muito obrigada. Muita gratidão pelo convite, por estar aqui.
E esses espaços, eles são importantíssimos. Nesse momento é o que está puxando, é o que está dando força para as pessoas. Então, o trabalho de vocês, ele é crucial. Semadar Marques, administradora, escritora, palestrante, gestora pública, facilitadora de aprendizagem sobre empatia e liderança colaborativa, analista em inteligência emocional, uma das 30 facilitadoras no Brasil do método Heal Your Life. Que mensagem tu deixa para quem está nos vendo e nos ouvindo? Que essa é uma oportunidade da gente se dar conta que o mundo é das conexões, que muito mais que o mundo globalizado que a internet nos propiciou, que nos conecta e que faz com que a gente tenha acesso à informação, as conexões de qualidade saudável que a gente constrói são o que faz com que a gente tenha sentido na vida. Então, quanto mais a gente investir em conexões de qualidade, em conexões saudáveis, em trocas saudáveis, mais a vida vai fazer sentido. Mas, para isso, a gente precisa conectar primeiro conosco. A primeira conexão que tem que ser feita é com a gente. E conectando com a gente de maneira amorosa, de maneira acolhedora, né? E respeitando quem a gente é, as conexões saudáveis vão vir. Muito obrigado. Obrigado, Semadar Marques. E a gente vai encerrando, então, mais esse vídeo, agradecendo para Ana Paula, para Alessandra e agradecendo muito para a Semadar. Até logo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.